Olá, hoje eu vim falar sobre as principais diferenças da biblioteca Pandas e NumPy, ambas bibliotecas muito conhecidas na ciência de dados, utilizadas no Python. Eu vou falar na prática qual as principais diferenças, vou aplicar funções de estatística básicas no NumPy, vou reproduzir com funções já prontas no Pandas, vou comentar as principais diferenças, se algum valor diverge e qual é mais recomendado utilizar, qual, na minha opinião, é mais fácil de usar. Bom, aqui eu tenho no Kaggle um dataset sobre a população dos Estados Unidos por estado. Eu vou utilizar esse dataset para trabalhar e vou utilizar, como foi recomendado, a variável quantitativa 2020 census, ou seja, o censo de 2020 da população por estado nos Estados Unidos. Vou utilizar essa coluna para fazer os cálculos das funções de estatística básica. Vou fazer o download desse dataset e vamos ver como vai ficar isso lá no RStudio utilizando o Python Script. Bom, então vamos começar aqui importando o NumPy, importando o Pandas. Ele vai usar o pacote Reticulate para utilizar o Python dentro do RStudio. Aqui já importou o NumPy, agora está importando o Pandas, já importou o Pandas. Agora eu vou ler o dataset que eu fiz o download e vou chamar ele aqui de df, né? Depois vou pegar apenas a coluna que eu queria, que é a população por estado, e vou colocar ele naquela variável. Tá, aqui a gente vai começar a utilizar do NumPy, criar funções como foi pedido. Vamos fazer isso para a média. Já guardei ali a média, a variância amostral. Lembrando que, como aqui eu estou criando funções, eu estou utilizando o valor, eu estou utilizando a definição literal, né, da média, que eu fiz a soma do que a gente vai passar aqui. No caso, o x vai ser a nossa coluna de interesse sobre o tamanho. Na variância, utilizei a fórmula de variância, né, que é a soma da nossa observação menos a média, tudo isso ao quadrado sobre n menos 1. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da nossa variância, já guardei ali também. O mínimo, a gente apenas utiliza a função min, e o máximo, o max. Para os quartis, a gente também utiliza np.quantile. Tem o x aqui que, como eu disse anteriormente, vai ser o que a gente tem interesse, e o q vai ser a pessoa determina, né? Se vai ser 0.25, que é o primeiro quartil, 0.5 a mediana, 0.75, que é o terceiro quartil. Daí esse q, a pessoa passa ali esse valor de interesse, e essa função de quartil ela retorna exatamente o que a gente quer. Aqui vou fazer o desvio interquartílico, que é o terceiro quartil menos o primeiro. Aqui já passando aquele Q que eu falei anteriormente, o 0,75 e 0,25, de terceiro quartil e primeiro quartil. Vamos calcular também o coeficiente de variação, utilizando aqui uma função com a sua fórmula, que é o desvio padrão sobre a média, multiplicando por 100. Não precisaria multiplicar por 100, mas eu acho que é mais interessante visualizar como porcentagem o coeficiente de variação. Aqui também utilizando uma restriçãozinha, se a média for diferente de zero, ele faz isso aqui, se não, retorna que não é um número, pelo fato da média estar aqui embaixo, e não pode divisão com zero, né? E aqui eu escolhi utilizar a assimetria na vez de curtose. Então calculei aqui também uma função para assimetria. Deixa eu pegar aqui. Tá lá também. Aqui tem a sua formulazinha de assimetria. Depois que eu calculei cada função, eu vou utilizar uma função mais geral, que eu chamei de calcula estatísticas, e vou retornar todas essas outras funções que a gente viu anteriormente. Então tem aqui a média, a variância, desvio padrão, tudo que a gente fez. Então vamos chamar essa função aqui. Pronto, já está ali guardada também calcula estatísticas. E aqui está um caso que eu demorei para perceber, só que lá no começo a nossa população estado, deixa eu até ver se eu consigo printar isso aqui para mostrar. A nossa população em estado, ela tem 51 colunas. Na coluna 51, ele tem o total de todos os outros estados, da soma de todos os outros estados. E eu tinha feito isso utilizando assim, né, com esse total. Só que, na verdade, não pode, né? A última observação na prática seria que a coluna 50, que se eu não me engano é o estado Wyoming, que tem apenas 576 mil habitantes. E eu estava utilizando essa coluna 51 e, por consequência, todas as nossas funções ali vai dar um número muito maior por estar somando tudo isso aqui acima. Então, eu tirei agora, chamei população sem o total, removendo a última coluna, como a gente vai poder ver aqui. Vamos fazer um print disso aqui. Tá, agora a gente tem 50 colunas, sem o total, agora a gente não vai ter
métricas tão acima por causa justamente dessa coluna 51 que era o total. Então, vou aqui chamar estatísticas, utilizando a nossa função calcula estatísticas, passando como variável aqui a população sem o total. E aqui, já formatadinho em fstring, né, eu vou printar todas as nossas funções que a gente viu. Vamos começar aqui com a média. Vai dar 6.499.000. A variância, que eu achei um número muito alto. Fui pesquisar a respeito e realmente faz sentido ser um número muito alto, né? Já que os dados estão bem dispersos. Eu tenho estados muito grandes e estados muito pequenos. Então faz sentido ter uma variância absurda dessa, né? Muito grande o número. Mas ó, o nosso desvio padrão é de 7 milhões, então faz sentido realmente a variância ser, se não me engano, trilhões ali, 54 trilhões. Temos o mínimo, que é exatamente o estado do Wyoming, se não me engano. O máximo, que se eu não me engano é a Califórnia. Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, desvio interquartílico, o coeficiente de variação, que também mostra que a gente tem muita dispersão de dados, né? 113%. E também a simetria, que deu 2,50. Esse daqui é um valor interessante de guardar. Daí a gente vai aqui para o Pandas, eu vou importar o Pandas, e aqui a gente vai utilizar apenas a função já pronta, que é da biblioteca Pandas. Eu vou ter a média, a variância, o desvio padrão, mínimo, máximo, mesmas coisas que eu fiz no outro, só que já com funções prontas da própria biblioteca Pandas. E também aqui em fstring, vou começar a printar todos os valores. E a gente vai observar que ó, a média é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, lá no NumPy, a variância é a mesma coisa, o desvio padrão, mínimo, máximo, todos os valores vão se repetir. A única diferença vai ser aqui, na simetria. Aqui deu 2,65, lá tinha dado 2,50. Então, já para finalizar, a principal diferença entre as duas bibliotecas não tem grandes diferenças, mas eu diria que, principalmente aqui, eu obtive valores um pouco diferentes no cálculo de assimetria. Pode ser por causa, talvez, de utilizar algum fator de correção, não sei, que no NumPy, que no Pandas utiliza, que no NumPy eu não utilizei, utilizando aquela fórmula na função, a própria função de assimetria. Essa é uma diferençazinha entre os dois. Outra coisa que eu reparei também é que o Pandas, como está tratando de tabelas, ele não precisa ficar chamando aqui, quando a gente calcula as funções, com o PD, que eu importei o Pandas como PD, né? Não precisa ficar chamando aqui nas funções PD.mínimo, por exemplo. No NumPy, como a gente está falando de arrays, ele não reconhece por si só. Então você tem que ficar colocando o NP em tudo. Como aqui, por exemplo, np.sum, np.min. Então, essa é uma outra diferença. Então, acaba que o Pandas é um pouco mais prático, mais fácil de utilizar, por estar tratando de data frames e ele reconhece melhor dados tabulares. Então, você já consegue trabalhar um pouco melhor com essas estatísticas. Essas são as principais diferenças que eu observei fazendo esse exemplo prático. Mas as duas bibliotecas são muito interessantes de trabalhar, são muito importantes. E eu acredito que vão ser fundamentais para nós utilizar essas duas bibliotecas. Então, essa foi um exemplo prático utilizando um dataset real. Agradeço pela atenção, muito obrigado.